Capela Notícias, agora 14 horas 3 minutos. Capela FM na luta contra o feminicídio. Violência contra a mulher começa com desrespeito e termina em tragédia. Não normalize agressões, ameaças ou controle. Denuncie. Apoiar uma vítima pode salvar uma vida. Capela FM, na luta contra o feminicídio. Capela FM, gente, nós estamos fazendo, né, um debate, fizemos ontem, né, recebemos a professora Cíntia para falar sobre a crise na Venezuela, né, a crise na Venezuela e no programa de ontem e hoje a gente convidou, né, nós convidamos o vereador de São Paulo, o vereador Rubinho Nunes, que eu agradeço imensamente por ter cedido aí o seu tempo, né? Essa crise na Venezuela, né, o bem lá segue aí o centro do debate internacional. Aí levanta uma pergunta, se a gente está falando do quê? De problemas internos da Venezuela ou esse é um cenário aí que é influenciado também por interesses globais, né? Então tivemos um posicionamento ontem e hoje, para aprofundar aí essa reflexão, trazemos Rubinho Nunes, vereador da cidade de São Paulo, também tem se posicionado sobre o assunto. Queria agradecer aí, Rubinho. Nós gravamos hoje, né, pela manhã, então muito obrigado aí, Rubinho, por ceder o seu tempo aí para a Rádio Capela FM. Bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes, a todos os amigos da Rádio Capela, é um prazer falar com vocês, sempre bom estar aqui de volta. E, Adriano, eu tô te devendo um livro, mas ele tá na minha mochila, tá? Livro do Mises, e logo eu passo aí para deixar com você, que eu tenho certeza que vai ampliar a sua visão econômica. Isso aí, meu jovem, tô aguardando o livro aí, né? Eu emiti uma opinião lá, o Rubinho falou, olha, eu vou te dar um livro aí que você vai talvez mudar de opinião. Eu tô esperando o livro aí, viu, Rubinho? Ô, Rubinho, começando perguntando aí sobre o que aconteceu na Venezuela. Foi um sequestro de um presidente por outro? O Maduro foi sequestrado pelo Trump? De maneira alguma. Primeiro que para ser um sequestro de um presidente por outro, teria que se considerar que o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, ex-ditador, fosse um presidente, não era. Era um ditador autoritário, alocado no poder por meio de fraude há muito tempo, com o uso das Forças Armadas para manutenção do seu sistema político, seu sistema hierárquico, que era sustentado através do medo e de um regime autocrático. Então, naturalmente, não foi a remoção de um presidente por outro, mas foi, na prática, a retirada de um ditador por crimes de narcotráfico, de um narcoditador, que era quem comandava a Venezuela. Ô Rubinho, mas os Estados Unidos agiu lá com a Venezuela dessa forma. Por que os Estados Unidos não agem com a Rússia? Do mesmo jeito que agiu com a Venezuela, né? Qual a diferença? Por que não age com a Rússia igual agiu com o nosso vizinho, que é a Venezuela? Não há como comparar a Rússia com a Venezuela, em todos os aspectos, mas o elemento que levou à prisão de Nicolás Maduro foi justamente o fato dele ser ligado ou chefe do cartel de Los Soles, um cartel de narcotráfico que irriga os Estados Unidos com drogas há anos. É uma rota estratégica para cocaína vinda da Colômbia, que também era desaguada em outros países do mundo, passando pela rota venezuelana. Nicolás Maduro utilizava com mão de ferro o poder que ele tinha na qualidade de ditador venezuelano, justamente para se valer dos ganhos do cartel de Los Soles e do ganho do narcotráfico. O que os Estados Unidos fez foi justamente remover um narcoditador de seu país, e vale destacar que as ações norte-americanas no Mar do Caribe, bombardeando navios com drogas, barcos com drogas, reduziu em 90% a entrada de droga em território americano por via marítima. Rubinho, 14 horas e 7 agora. O Brasil ele não corre o risco de ser invadido pelos Estados Unidos. Inclusive, existem pessoas que defendem, né, que Trump faça aqui o que fez na Venezuela. Qual a sua opinião sobre isso?
Essa pergunta é engraçada, é até risível. A chance do Trump invadir o Brasil é zero, não existe isso. O que a gente tem é uma empreitada dos Estados Unidos contra o narcotráfico, contra as drogas que tem destruído os norte-americanos. São 100 mil pessoas que morrem nos Estados Unidos por ano por conta das drogas. A gente está falando de um número aí 20 vezes maior que o do World Trade Center. Então, naturalmente, é justificada a reação norte-americana contra o narcotráfico. Quem critica o Trump diretamente está defendendo o narcotráfico. É isso. A gente tem aqui na América Latina o Gustavo Petro querendo criar a Gran Colômbia, anexar a Venezuela, anexar o norte do Brasil, o Acre, um pedaço da Amazônia, e o Lula não falou nada. Bom seria se o Trump removesse o Petro, que apesar de não ser ditador e sim o presidente eleito da Colômbia, tem ligações diretas com o narcotráfico, foi um guerrilheiro, é um sujeito que defende abertamente a liberação da cocaína, é um sujeito que não contribui com a evolução da sociedade, que prejudica a América do Sul. Agora, quanto ao Brasil, isso me parece muito mais um papo em roda de diretório acadêmico de faculdade ligada ao PSOL. Agora 14h09, gente, lembrando que Capela Notícias vai até às 15 horas, né? Na sequência tem o Carlos Romantini com o Diário Sertanejo. Rubinho, na sua avaliação, uma invasão armada é compatível aí com os princípios da democracia, a autodeterminação dos povos, direito internacional? Essa invasão armada é compatível com isso? Sim, sem dúvida, porque não existe democracia numa ditadura, não existe autodeterminação dos povos em um país onde o presidente não possa ser eleito, porque justamente existe uma ditadura, e em tese o direito internacional deveria defender as democracias e não ser utilizado como argumento para sustentar ditadores. Qualquer sujeito, qualquer pessoa que se valha desse tipo de argumento para sustentar um ditador não está sendo honesto com relação aos princípios, não está sendo honesto com relação ao direito internacional, não está sendo honesto com relação às resoluções da ONU e também não está sendo honesto com os ouvintes. É uma deslealdade, mas a gente sabe que a esquerda se vale de retórica, de narrativa, para alimentar a deslealdade e sustentar a narrativa que lhes importa. O que importa para eles é sustentar um ditador que ganhava dinheiro com o narcotráfico. É isso. Tá, Rubinho, mas que exemplo histórico assim, a gente pode demonstrar aí que intervenções militares dos Estados Unidos resultaram de fato em democracia estável, melhoria das condições da vida daquela população? Qual exemplo teria disso na história? Essa pergunta é excelente e mostra que quem critica a invasão norte-americana não entende de história. O principal exemplo é a Alemanha de 1945. O país foi devastado após o nazismo. A ocupação militar dos Estados Unidos e de aliados implementou o Plano Marshall, teve reconstrução institucional, econômica e democrática. É hoje a maior economia da Europa e uma das democracias mais estáveis do mundo. O Japão, de 1945, também derrotado militarmente pelos Estados Unidos, passou por reforma constitucional, econômica, educacional, teve a desmilitarização, fortalecimento institucional e hoje é uma potência tecnológica. Coreia do Sul, a defesa militar dos Estados Unidos contra o comunismo, o país foi destruído pela guerra, teve investimento na indústria, educação, tecnologia, hoje uma referência mundial. O Kuwait, após ser invadido pelo Iraque de Saddam Hussein, foi libertado pela coalizão capitaneada pelos Estados Unidos, foi restabelecido um regime legítimo, hoje é um país estável, com alta renda per capita. O Panamá, que teve mais recentemente, na década de 90, o ditador destituído, é hoje uma potência econômica, referência mundial em crescimento. Os Estados Unidos não se estabeleceu por lá, muito pelo contrário, estabeleceu a democracia, e é isso que o tempo vai mostrar que vai acontecer na Venezuela. Tá, Rubinho, sabe, tem uma crítica de que sanções econômicas e pressões externas contribuíram para esse colapso social da Venezuela, né? Isso é uma crítica. Como você responde a essa crítica? É mentira, isso é narrativa e engodo criado pela esquerda. A Venezuela, durante o período chavista, se estabeleceu com um câmbio flutuante, completamente artificial, cuja única matriz era o petróleo. Com a crise do petróleo, que foi mundial, não só na Venezuela, em 2014, o país que tinha uma série de incentivos assistenciais, benefícios que sustentavam o chavismo, entrou em colapso. O país passou a imprimir dinheiro, a inflação disparou, houve instabilidade política. O Nicolás Maduro passou a perseguir seus opositores, a prender,
E aí sim vieram as sanções mundiais por conta da ditadura política que se estabeleceu no país. Vale lembrar que não muito distante, 2024, o Maduro passou com um tanque de guerra em cima dos opositores. Veja, 48 pessoas morreram após as eleições venezuelanas de 2014 por conta do exército de Maduro, composto por cubanos, inclusive, que matou o povo venezuelano, causou se manifestar. Inclusive, quem está defendendo o Nicolás Maduro está defendendo o assassinato de opositores, inclusive com tanque de guerra, atropelando essas pessoas. Ô Rubinho, se essa intervenção aí não alcançar aí seus objetivos, né, ou gerar um conflito prolongado, quem vai assumir essa responsabilidade política, responsabilidade humanitária e até histórica pelas consequências, se a gente tiver um conflito prolongado? Isso não aconteceu, como você pode ver. Já tem a vice estabelecida, devem haver as eleições em breve, então não existe a menor hipótese de manutenção. É bastante simples. Esse tipo de pergunta só reforça a burocracia que pessoas tentam criar para medidas reais que trazem ações efetivas para a população. Rubinho, queria agradecer a sua participação aí, pela disposição aí. Você que é vereador aí em São Paulo, compartilhando aqui com a gente essa sua visão aí sobre esse assunto aí, que impacta não só a Venezuela, mas toda a América Latina. Então, muito obrigado, Rubinho, e até a próxima, meu querido. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente para tirar a máscara de pessoas que se valem do papel de especialistas, mas na verdade são apenas propagadores de mentiras e utilizam o título para sustentar ditaduras. Isso é um absurdo. A gente tem que sustentar a democracia, a liberdade das pessoas, especialmente para remover elementos autoritários que estão no poder, para remover a esquerda de uma vez por todas de qualquer local onde esteja governando. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Falamos aqui com o Rubinho Nunes, vereador de São Paulo. Continuamos aqui com Capela Notícias. Vamos para o quadro Autores e Livros. Você pode também, doar livros aqui para a nossa biblioteca comunitária, doar livros aqui para nosso ponto de leitura, e sempre a gente está aqui dando dicas de livros e também, é claro, com um programa aí também dentro do Capela Notícias, falando de autores, falando de livros, hoje falando do livro O Emprego que Você Pediu a Deus. 14h15. Passamos a apresentar Autores e